Muito boa tarde. Estamos aqui numa live muito espiritual. Eu até vou aumentar um bocadinho essa música que traz a nossa consciência, que faz com que nós conectamos com todos os nossos corpos, que faz com que nós entendemos todas as decisões, emoções que emanam dentro de nós. Será que nós entendemos isso? Será que nós temos a noção o quanto isso, perceber tudo isso é importante na nossa vida? O quanto nós estamos a deixar perder detalhes tão sublimes e tão importantes em busca de coisas grandes, visíveis ou palpáveis. Cada vez mais que eu viajo para dentro de mim, do autoconhecimento, dessa busca e de poder auxiliar outras mulheres, eu percebo que sim, que a conexão nessa busca espiritual, ela alinha toda a tua vida. Tu queres alinhar a tua vida, tu queres alinhar a tua busca interna, tu queres compreender as tuas emoções, começa a entender quem tu és. Nós somos seres espirituais. Há um espírito dentro de nós que tem uma vontade, que tem um desejo e que deixou de ser ouvido, que deixou de ser dado voz. Este corpo que nós temos aqui, ele foi estrategicamente usado para dar vida a um desejo do espírito. E sabes por que muitas pessoas estão doentes? Estão perdidas? Parece que não estão no eixo delas, no caminho delas, nas vontades delas, porque elas começaram a dar vontade da carne e não do espírito. E quando nós damos voz à vontade da carne e não do espírito, nós nos perdemos de nós. Mas o que eu entendi ao longo desse estudo que eu estudei, que é propositadamente para isso. Os caminhos não são fáceis. Eu não nasci na família que eu nasci por acaso. Eu não cruzei com as pessoas que eu cruzei por acaso. Eu não passei pelas dificuldades que eu passei por acaso. Ninguém passa pelas coisas da vida por acaso. Só que tudo isso que nós passamos ao longo da nossa caminhada, sabe para quê? É para desenvolver dentro de nós habilidades e competências para nós podermos dar vida e voz àquilo que nós viemos para trazer ao mundo. Porque quem não trabalha suas habilidades, suas competências, ela não tem capacidade de conseguir pôr a sua voz no mundo. E eu vejo isso com tanta nitidez. Sabe por que eu estava aqui? Eu disse assim, o que eu vou falar na live? E veio uma vontade de apontar. E uma das coisas que eu comecei a escrever é: as ideias formam um pensamento. A necessidade de cuidar dos teus pensamentos. A necessidade de cuidar dos seus pensamentos. Porque muitas das ideias que nós pensamos não são nossos. São influência. Se eu sou espírito, eu tenho influência dos espíritos. E quem tem sido as suas influências? Ah, Vânia, mas como assim? Vanilda, mas como assim? Eu tenho influência dos espíritos, agora estás-me a falar de coisas que eu... Sim, os encarnados e os desencarnados, eles influenciam o nosso pensamento. E como é que eu posso fazer para entender sobre isso? É simples. Qual é o teu comportamento? Qual é a tua atitude? Qual é a tua postura? És uma pessoa rancorosa? És uma pessoa invejosa? És uma pessoa que guarda mágoa, guarda rancor? Então observa, se és uma pessoa que destila esse tipo de sentimentos, que tipo de espírito, sendo encarnados e desencarnados, porque os encarnados e os desencarnados, só por não estarem no mesmo plano, na mesma dimensão, não deixam de não ter interferência conosco. Eles têm interferência ainda assim com a nossa vida, principalmente quando estão desencarnados. Por quê? Porque estão sem o corpo.
E o corpo faz o quê? O corpo é uma trava para o espírito. O corpo é uma barreira para o espírito. Porque um espírito sem corpo, ele é livre. Ele não tem limitações. Só que no mundo astral, um espírito, quando está no mundo astral sem corpo, ele tem mais liberdade e mais aptidão, mais conhecimento sobre coisas que um espírito no corpo não tem. Então, automaticamente, quando eu estou encarnada na Ivanilda, eu tenho várias travas e limitações que eu preciso trabalhar para poder desenvolvê-las. Porque se eu não trabalhar, eu não as desenvolvo. Por quê? Porque eu sou um espírito em evolução. E se eu vim como Ivanilda nesta vida, é porque eu tive um motivo, uma razão de ter essa existência, de viver esta vida. Porque, de alguma forma, eu não vou explicar isso agora, para não perder o meu raciocínio, mas eu explico numa próxima live, sobre as escolhas das etapas que nós viemos para desenvolver. Quem escolhe, muitas das vezes somos nós mesmos que escolhemos. Então a ciência já provou isso. Nós temos vários chakras, e são 7 os principais chakras que nós temos conosco, que muitas das vezes os espíritos conectam através desses chakras conosco. Se eu sou um espírito, eu estou num corpo de Ivanilda, mas eu tenho chakras coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar. Então os meus chakras, eles me alinham com o plano astral. Porque eu estou conectada no corpo através dos meus chakras. Então os espíritos, ainda que são encarnados como eu, ainda que estão nesse mundo, nessa existência, por isso é que a vibração, a energia, ela é muito importante, porque nós conectamos muito mais por energia do que pela fala que nós falamos. Então, muitas das vezes nós estamos a ser influenciados. Repara quando tu vai sentar com uma amiga para tomar um café, ela tá mal, ela fala do problema, e quando para levantar, ela tá boa e tu estás mal. Por quê? Ela abriu o chakra e tu abriste porque não soubeste te proteger, automaticamente ela minou a tua energia. Porque tu abriste, como vocês são 2 espíritos, ela estava a precisar de descarregar, ela descarregou em ti, alguém que abriu para ela, porque tu começaste a entrar nas emoções dela, começaste a sentir as emoções dela e automaticamente tu começaste a captar a energia negativa que ela estava a carregar no momento. Então, por que é importante eu me prevenir, eu saber lidar com os meus pensamentos, as minhas ideias, para eu me proteger e para eu me blindar? Por que muitas pessoas estão sem energia, estão desanimadas, estão a ficar doentes, estão a ficar dispersos? Porque não estão a saber cuidar do seu espírito, corpo e mente. Porque se nós somos seres espirituais, a primeira coisa que nós precisamos aprender a desenvolver é uma proteção espiritual. Para quê? Para nós podermos estar blindados contra energias dispersas, energias negativas que vão nos fazer atrasar o nosso processo. Então, se eu me disponibilizar em desenvolver as minhas aptidões como espírito, eu preciso compreender quem eu sou, eu preciso fazer todo o trabalho de casa, eu preciso desenvolver as minhas ideias, as minhas aptidões, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, para que eu não deixe me ser sugada por energias negativas. Eu tenho que cuidar para não sentar numa mesa de maledicência, porque aquela mesa há espíritos encarnados e desencarnados que estão sentados naquela mesa. E todos estão a sugar energia, cada um da sua forma. Então, se eu sentar naquela mesa, o que eu estou a fazer? Eu estou a abrir os meus chakras e o espírito está a sugar a minha energia. E muitas das vezes nós estamos em ambientes, nós estamos com pessoas, nós estamos em situações que nós depois dizemos assim, nossa, eu de repente fiquei cansada. Não é de repente, foram más escolhas que fizeste. E pelo fato de ter feito mais escolhas, foste sugado energeticamente. E muitas das vezes tu vais descansar porque achas que é cansaço. E pior, acordas ainda mais cansado. Por quê? Porque houve uma emancipação do corpo, emancipação do espírito.
E o espírito saiu, estava em baixa vibração, foi para o umbral e houve... porque o umbral são espíritos de baixa vibração, são espíritos maliciosos, com pensamentos errados. Então aquilo é só sugar energia. Por isso é que o Jesus nos disse: orai no espírito. Por que nós precisamos orar no espírito? Para que tenhamos uma proteção espiritual. Porque nós temos um protetor espiritual, que é os nossos guias, os nossos anjos. Todos estão atentos para nos auxiliar. Mas quando nós queremos que realmente eles nos auxiliem, para que nós encontrarmos o nosso eixo, para nós podermos estar blindados e protegidos, nós temos que começar a cuidar, a desenvolver, a nos conhecer, a buscar o caminho do autoconhecimento. Porque se eu não cuidar do meu pensamento, se eu quero que os meus guias, os meus anjos, me protejam, para que eu não esteja sugada de energia negativa, mas ao mesmo tempo eu frequento ambientes com baixa vibração, eu sento na mesa para fofocar na vida da vizinha, eu falo mal do próximo, eu tento prejudicar o outro, sabe? O que eu estou a dizer aqui, eu não estou a dizer, olha, não prejudique o outro porque é um pecado. Não é sobre isso. Não é sobre o pecado que é. Não é sobre o tamanho do pecado que é, não. É sobre o quanto tu estás a prejudicar a tua vida em querer prejudicar o outro. Porque quando tu abres o teu chakra com pensamentos maliciosos, automaticamente tu estás aberto. Olha só os insetos que vêm para sugar a tua energia. Então quando eu estou a pensar em fazer mal para o outro, maioria, todas as vezes, não é o outro que eu estou a prejudicar, é a mim. O outro só vou conseguir prejudicar, sabe como? Se ele também estiver na mesma vibração do que eu. Mas se ele não estiver na mesma vibração, não tem possibilidade. Por quê? Porque o pensamento é uma barreira espiritual. O pensamento é algo que parece que blinda. Ela é uma parede espiritual que nós não conseguimos enxergar. Só quem enxerga é quem tem uma visão astral, quem tem uma visão paranormal. Mas uma pessoa, todos nós somos médiums, somos isso, mas há pessoas com uma desenvolvência que conseguem enxergar. Então quem consegue enxergar essa parede é quem já tem essa habilidade, quem já desenvolveu essa capacidade. Então quando tu pensas em fazer o mal para alguém, não é o outro que tu estás a prejudicar. Não é sobre falar em pecado, porque eu já fui religiosa e eu achava de que se eu pecasse, Jesus não me amava, ou alguma coisa vai me acontecer. Realmente acontece, mas não é porque Jesus vai deixar de me amar. Não é porque Deus vai deixar de me amar. Deus vai continuar a nos amar. Porque Deus, ele ama o pecador, o justo, o pobre, o mendigo, o assassino, o ladrão. Ele nos ama porque ele sabe que uma hora nós vamos desenvolver e vamos evoluir como espíritos, como todos aqueles que hoje já conseguiram subir um plano alto. Ele sabe porque ele criou-nos como espíritos para desenvolver. Então a nossa aptidão é buscar sempre o melhor, buscar desenvolver. Mas se eu não trabalhar no meu autoconhecimento para dizer assim, o quanto eu posso me limitar e me prejudicar e eu não conseguir aquilo que eu quero porque eu estou a abrir o meu campo. Olha só, o teu campo é o quê? A tua aura é o quê? É o teu chakra. Nós temos vários chakras no nosso corpo, mas um dos 7 chakras principais são aquele liame que liga o corpo. Porque nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o mental inferior e o mental superior. E nem vou falar dos outros que não vale a pena agora. Porque agora eu estou a falar da densidade que nós vivemos aqui na Terra. Por isso é que nós estamos a ver pessoas que dizem assim, nossa, já viu como é que as pessoas hoje estão? Já viu como é que as pessoas hoje estão todas confusas e confusionistas, maldosas? Sabes por quê? Porque as pessoas deixaram de se preocupar. As pessoas estão a orar, a fazer muita oração, a prender-se muito naquela coisa e depois não estão a preocupar com as suas atitudes, os seus gestos, os seus comportamentos. É isso que mina, é isso que trava.
E eu também não estou a falar sobre conquistar bens materiais, porque há muitas pessoas que conquistam bem material, mas de uma forma toda errada. E aquilo traz um peso enorme na vida espiritual. Aquilo traz uma angústia enorme. Muitas das pessoas que nós estamos a ver que conseguem algo de uma forma errada são pessoas que acabam por ficar deprimidos, revoltados, maldosos. Às vezes assim, nossa, o fulano é tão mal. Não, esse fulano não é mal. Ele simplesmente permitiu entrar num caminho errado e às vezes ele está perdido com ele mesmo. E por ego, por orgulho, ele não é capaz de dar a mão à palmatória que ele falhou nas escolhas dele. Olha só o quanto é que nós somos egocêntricos conosco mesmos. Todos os sentimentos prejudicam a quem? A nós. Quem fica prejudicado com os comportamentos errados, com a atitude, somos nós, com o nosso próprio egocentrismo. Então nós precisamos entender o quanto é importante assumir que falhamos, assumir que somos errantes, assumir que muitas das vezes tomamos decisões erradas, porque quando eu não tenho essa habilidade da humildade, de compreender que eu errei, que eu falhei, que eu preciso recalcular a rota. Porque o que é recalcular a rota? É voltar para trás, é tomar um outro caminho, tudo diferente daquilo que eu tomei, que me trouxe até aqui. Porque o que eu estou falando, das pessoas que muitas das vezes tomam comportamentos errados e depois chegam num fim onde eles mesmos sentem revoltados com a decisão que eles tomaram, e nós olhamos para aquelas pessoas sem entendimento e dizemos, nossa, o fulano de tal é mau, ele é egocêntrico. Não, essa pessoa é um espírito, essa pessoa ela também está frustrada, essa pessoa simplesmente pelo ego, ele não entendeu, ele não teve a possibilidade de compreender outros caminhos ainda. Então ele está perdido dentro dele mesmo, ele está completamente disperso, sem saber o que fazer. E muitas das vezes, porque ele está em cima do muito ego, ele não consegue render e dizer assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me ajude. Como é que eu vou fazer? Eu fiz até aqui tudo errado. E nós não queremos mostrar que somos falhos. Nós muitas das vezes não queremos redimir para mostrar que erramos na nossa decisão. E pelo fato desse ego elevado, muitas das vezes nós permanecemos em lugares que nos adoece e que nos mata e que impede a nossa evolução pelo fato de que? De um sentimento do ego, do egocentrismo. Então, eu preciso todos os dias trabalhar em mim isso. Eu preciso olhar para mim. Eu estou aqui como terapeuta, como mentora, como alguém que entendeu a vida espiritual. Um pouquinho, um dedinho, uma trava. Não tanto quanto ainda eu sei que eu preciso entender, que eu preciso evoluir. Para quê? Para ajudar outras pessoas que precisam de despertar a consciência, para saírem do egocentrismo. Olá, Sandra, beijo, meu amor. Para sair do egocentrismo, para poder se libertarem das suas dores, das suas amarras, das suas travas. Às vezes, muitas pessoas têm a sensação ou a mania de dizer, nossa, eu já conformei com a minha vida. A vida é mesmo assim, nem todos, isso, aquilo. Mas eu posso ter paz. Se eu não tiver paz, se eu não estou bem comigo mesma, alguma coisa ainda está errado dentro de mim. Aonde eu estou com paz. Eu digo muito e eu continuo a repetir. O verdadeiro sinal de que eu estou no caminho certo é sentir paz dentro de nós. Quando nós não sentimos paz dentro de nós, alguma coisa está errada. Então eu preciso revoltar. Eu preciso olhar para mim. Não é sobre ter, não é sobre ter um ordenado maravilhosíssimo. Isso é muito bom. Isso são consequências de uma construção interna. Isso é uma revitalização de quem eu sou. Então, automaticamente, trabalhar o teu espírito. Porque, olha aqui, quando eu vivo na maledicência, quando eu vivo nos sentimentos errados, nas coisas que não me evoluem como espírito, automaticamente eu estou travada no mundo espiritual. As barreiras, parece que as portas do mundo espiritual, elas estão fechadas para mim. Por quê? Porque eu estou sob influência de espíritos
espíritos que não me deixam evoluir, porque os espíritos que ficam a tentar para que nós estejamos sempre a cair no mesmo erro, são espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que já viveram essa existência ou que estão no plano astral, que tentam, sabe por quê? Porque eles cometeram o mesmo erro. Eles precisam de sugar dessa energia. Eles precisam manter alguém que tem um campo vibratório para eles se retroalimentarem-se. Então eles precisam se alimentar de um encarnado. Então eles não é bem obrigar, porque ninguém é obrigado a tomar aquela decisão. Porque como bem nós sabemos, nós temos o livre arbítrio de fazer as nossas escolhas. Se eu escolho falar mal de alguém, foi minha escolha consciente daquilo que eu fiz. Porque eu podia optar em não falar. Se eu escolhi falar mal, fazer maldade ao próximo, foram escolhas minhas. E automaticamente quais são os espíritos que eu estou a atrair. E às vezes nós não entendemos por que a nossa vida está travada. Às vezes nós não entendemos por que a minha vida não flui, por que eu não consigo dar certo, o que se passa, por que os meus relacionamentos não dão certo, por que eu não estou em paz, por que eu vou para a cama dormir, eu acordo cansada. Parece que há um peso em cima de mim, sabe? Porque o teu comportamento durante o dia. A verdadeira preocupação que nós devemos ter, como eu disse há pouco, não é preocupar, meu Deus, eu estou no pecado. Não. É preocupar sobre as tuas ações, sobre as tuas atitudes. Sabes para quê? Porque onde ninguém te vê, não interessa se alguém te vê ou não. Interessa o quanto tu pode estar a ser sugada para não crescer, para não evoluir, para não desenvolver as tuas aptidões, para não sair do sofrimento. O sofrimento nós saímos, olá querida, nós saímos do sofrimento quando nós tomamos a decisão de viver algo que transforma a nossa vida. Então, mas eu não tenho coragem, não tens coragem. Até tu conseguires entender até que ponto tu queres viver uma vida mediana. Até que ponto tu queres continuar a permanecer em lugares pequenos. Em lugares onde tu tens que moldar o teu jeito, a tua forma de pensar para tu tentar escabelar. Eu estou a falar em qualquer situação. Estou a falar em situações como, por exemplo, relacionamento, como vida financeira, como trabalho, como amizade. Eu não preciso permanecer com a amizade ao longo da minha vida se aquela amizade não... Até que ponto ela está a me ajudar a transformar. Porque se eu estou com uma amizade, eu quero uma coisa, ela quer a outra, amiga, eu te amo, vai em paz, mas eu preciso seguir o meu caminho. Amigo não empata amigo. Essa velha frase. Então nós precisamos entender no nosso espírito quem eu sou. Eu sou um espírito. Eu tenho uma missão. Eu preciso cuidar de mim. Sabe, quando nós vamos para a cama e levar o nosso pensamento ao alto, com palavras de gratidão, com palavras que nos deixam mais leve, para que quando nós formos dormir, fazer um exame de consciência. Quem fui eu hoje? Eu fiz bem a alguém? E quantos males eu fiz? Qual é o comportamento que eu não me orgulhei hoje de ter feito? E quando nós começarmos a fazer essa avaliação durante o dia de quem eu fui, automaticamente eu estou a tomar conhecimento de quanto ou bom ou mal eu tive no dia de hoje. Então automaticamente vai gerar uma sede. Se não gerar uma sede, meu amor, é muito difícil não gerar, mas se não gerar, algo muito estranho passa contigo. Porque nós todos temos uma sede dentro de nós de mudar. Todos nós temos uma sede de transformar, de querer ser melhor. Ainda que muitas das vezes por raiva queremos cometer erro para magoar o outro. No fundo, o teu desejo é ser melhor. Então, quando nós começamos a ter percepção sobre a nossa atitude, sobre o nosso comportamento, nós vamos começar a mudar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado.
Porque o ego, muitas das vezes, ele vem com várias emoções enganosas para nos enganar, que não é o ego, eu simplesmente preciso dizer que eu isso ou que eu estou fazendo aquilo. E muitas das vezes é o medo, e muitas das vezes é a insegurança, muitas das vezes é a angústia. A angústia é o quê? É o medo. A insegurança é o quê? É o medo. A procrastinação é o quê? É o medo. Esses sentimentos limitantes, medo, insegurança, baixa autoestima, falta de amor próprio, tudo são resultado de um medo, de algo que foi criado dentro de ti, que está a te limitar, mas ela vem como uma emoção. Ah, eu estou insegura sobre aquilo. Não, tu estás com medo. Muitas das vezes as pessoas que procrastinam em não fazer uma coisa, eu podia procrastinar, dizer assim, olha, eu estou aqui a estudar porque eu estava aqui a fazer um trabalho, eu não vou entrar na live, mas eu me propus a entrar na live todos os dias 6h30. Eu podia me procrastinar, mas eu tomei a decisão de estar aqui, ainda que tivesse alguém ou não tiver, ou quando quando eu apanho é bom, eu sei que essa live vai ficar salva. Eu tenho recebido mensagem de pessoas que veem a live ou veem um conteúdo no YouTube, no TikTok. Isso é que me dá gás de entender para eu dizer assim, continua, Ivanilda. Não para. Porque todos nós, muitas das vezes, somos invadidos pelo nosso próprio ego, porque o ego ele não sai de nós. É algo a ser trabalhado dia após dia. Então, se eu quero evoluir o meu espírito, se eu não permito que um espírito contaminador, obsessor, atormente a minha vida, eu preciso tomar decisões todos os dias. E essa decisão eu preciso entender que vai modificar o ser humano que eu sou. Eu preciso entender que a transformação que vai gerar dentro de mim é baseado na decisão que eu tomo todos os dias. E quais são as decisões que eu tomo todos os dias? Muitas delas nós tomamos assim, na repentina, no rápido. Mas se eu tiver um trabalho dentro de mim, eu sou incapaz de tomar uma decisão que depois eu sei que me levou para um caminho que eu não quero. Por isso que o importante é trabalhar-se o tempo todo. Para que quando surjam momentos onde tu vais tomar uma decisão repentina, tu não caias no erro de tomar uma decisão que não é os teus valores. Defina os teus valores. Defina os teus objetivos, porque um espírito para crescer, sabes aonde? Eu comecei a live a dizer, nós estamos travados no espírito. Por que nós estamos a ver muitas pessoas a ficar doentes? Aonde é que essas pessoas adoeceram primeiro? Essas pessoas adoeceram nas suas mentes, nas suas ideias erradas, nas suas atitudes, seus comportamentos. Erro em cima de erro, tudo pequenininho. Às vezes aquela mentira que nós dizemos assim, nossa, isso é só uma mentirinha. E nós não temos noção o quanto é que isso parece que é um bloco que nós pomos dentro de nós. Olha, tapa aqui, olha, tapa aqui, tapa aqui. Todo o erro, todo o comportamento errado parece que é algo que está a tapar. E quando dermos por nós, estamos denso. Quando dermos por nós, adoecemos o nosso corpo emocional. E o corpo físico, quando ele começa a espurrar, ele simplesmente está a tirar daquilo que está de dentro de nós. A doença que nós estamos a ver, o câncer e várias outras doenças, são simplesmente o corpo a espurrar para fora aquilo que está a matar-nos por dentro. Então não é uma doença que as pessoas dizem assim, nossa, de repente o fulano de tal ficou doente. Não, de repente não. O fulano de tal teve vários comportamentos errados com ela. Vários comportamentos errados com a sua pessoa, com o seu ser. E ela foi adoecendo aos poucos. Porque quando eu faço mal a alguém, eu não estou a prejudicar alguém, eu estou a prejudicar a mim. Porque é mais uma trava que eu ponho dentro de mim. E muitas das vezes, quando eu digo assim, nossa, eu estou sem força. Nossa, eu estou sem ânimo. Nossa, eu sinto-me triste. De repente eu sinto desanimado. O que eu estou a dizer? Eu abri os meus chakras e automaticamente eu estou a ser sugada energeticamente por espíritos opressores, por espíritos que estão a sugar a minha energia porque eu permiti, porque eu dei acesso. E automaticamente eles me sugam
Eles vão me enfraquecendo, eu vou continuando a ter aquele comportamento, não tenho força para tomar um outro caminho porque eu não estou a pedir ajuda, porque o ego muitas das vezes nos faz isso. E quando dermos por nós, a doença ele é simplesmente um grito dos outros 3 corpos. A doença é um grito da alma, é um grito da mente, do emocional, que adoeceu e que ninguém começou a cuidar. E no corpo físico vem a doença. Repara que o corpo físico, quando ou somos cremados ou somos enterrados, a terra fica sempre com o que é dela, porque isto não é nosso, isso é da terra, isso foi um empréstimo para nós podermos fazer a nossa passagem, para nós cumprirmos o nosso papel. Então tenha determinação contigo. Eu não estou a fazer essa live, eu digo muito, quando eu entro na live, eu entro para abrir o meu coração. Eu entro para alguém que vai ver, alguém que assiste, alguém que vai, mesmo que seja daqui a um ano, que alguém possa ser tocada e sentir necessidade de mudança. Não é uma mudança para provar para os outros que tu estás a mudar, não. É uma mudança que tu sentes dentro de ti, contigo. Lembra, os outros não vão pagar o preço pela tua insatisfação. Os outros não vão pagar o preço pela sua angústia. Os outros não vão pagar o preço pela uma noite mal dormida. Então não preocupe com os outros. Preocupe em ser um ser humano bom, porque tu sentes necessidade no teu cerne, no teu âmago de ser. Ainda que diga assim, nossa, nesse mundo, sim, nesse mundo dá para ser. Porque quando nós começamos a elevar a nossa frequência, nós começamos a encontrar pessoas que elevaram e que também estão lá. A transformação, ela é dura, mas ela é precisa para um espírito que realmente entendeu que é preciso, que é necessário. Ainda que eu já fui uma pessoa que vivi toda errada, eu, Ivanilda, já fui. Eu, Ivanilda, já tentei tropeçar alguém. Hoje, não. Hoje eu não visto mais essa roupa. Hoje eu não tenho necessidade de vestir aquela roupa. Sabe por quê? Porque eu busquei a cura dentro de mim. Eu busco a cura dentro de mim. Porque eu preciso disso para sobreviver. Eu preciso disso para ser a mulher que eu tenho que ser. Eu preciso disso para dar voz àquilo que eu quero criar. Eu quero ser uma mulher que pode criar várias coisas. Eu não quero me limitar. Eu não sou um espírito limitado. Então eu quero criar várias coisas. Eu quero inventar várias coisas. Então eu preciso de me autocurar. Eu preciso de ganhar uma força, uma vitalidade, uma resistência no meu espírito. Porque eu quero transformar a minha vida e automaticamente, como nós costumamos bem ouvir, há muitas pessoas que vão se levantar porque eu levantei. Há muitas pessoas que vão tomar o seu lugar, o seu posicionamento, porque a Ivanilda tomou. E de certeza que tu, que estás a ver essa live, também quando tu te levantares, vai ter muitas pessoas que vão levantar, porque tu ousaste também fazer o mesmo. Então é sobre isso, é sobre essa transformação de dentro para fora, é sobre preocupar com quem eu estou a ser todos os dias. Minha meia hora de live, nossa, parece que, ai que bom, eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre isso, o meu corpo sente isso. Eu fui transformada, primeiramente, a minha primeira transformação de vida foi no espírito. Eu era uma pessoa completamente religiosa. Eu achava que Deus era só por um. Hoje eu não tenho isso e eu continuo a amar a Deus, porque eu entendi e tenho entendido Ele de uma forma sobrenatural. E hoje digo, eu não tenho religião nenhuma. Eu sou uma apaixonada por Deus. E isso não me limita, muito pelo contrário, isso me abre outras portas do acesso de mim mesma, de quem eu sou. Porque se eu sou um espírito que vou ter várias existências, por que eu tenho que me limitar? Se Deus não me está a limitar
em evoluir, em crescer, em transformar, em ser uma mulher diferente, em carregar a mim mesma e dizer assim, filha, vamos fazer aquilo que só tu podes fazer por ti. Então a primeira coisa que houve, a transformação que houve em mim foi no meu espírito. Eu busquei entender, eu tive sede de entender, de tirar várias crenças, vários véus que foram postos nos meus olhos. Acreditar em várias coisas. Eu tive que arrancar isso de mim. Eu estou arrancando ainda, mas eu já posso vos garantir que eu já arranquei muita coisa. Sandra, meu amor, está aí. Então, depois que eu trabalhei o meu espírito, eu comecei a querer trabalhar o meu emocional. Porque quando o teu espírito começa a se revigorar, ele te mostra o caminho. Ele te mostra a necessidade de começar a trabalhar o teu emocional. Para quê? Para vocês andarem assim. Uma mulher curada cura. Uma mulher transformada transforma. E é sobre isso. É sobre fazer algo que nós podemos impactar vidas. É sobre parar de querer mostrar ser melhor. É sobre parar de querer... Ah, não, gente, somos todos iguais. Todos em busca de evoluir, de transformar. Ninguém melhor que ninguém. Simplesmente cada um no seu patamar, porque a vida é diferente para cada um de nós, a busca é diferente, a vontade, a sede, o trabalho é diferente, está tudo bem. Mas aquelas que tu conseguis cruzar no caminho, dê a mão. Porque aquela pessoa que tu vais pensar, que tu vais dar a mão, mas que depois não vai te valer de nada, muitas das vezes são essas pessoas que tu estás a ser testado para ver se realmente tu estás a fazer por ti ou para os outros. Porque a verdadeira transformação, ela não olha para quem faz. Ela faz para todos, porque ela entendeu que todos merecem ser respeitados e amados. E é sobre isso, meus amores, vou sair, porque eu vou fazer o jantar. Tenho que fazer o jantar, também faço o jantar. Sou dona de casa e sou apaixonada pela vida. E eu quero deixar-vos aqui uma vontade de se apaixonarem pela vossa vida também. Eu quero deixar-vos aqui a vontade de olharem para todas as travas, todas as quedas que vocês já tiveram e compreender que elas foram necessárias para a tua mudança, mas mesmo assim apaixonar pela tua vida todos os dias. Glória a Deus, meu amor. Te amo, obrigada por estar aqui, te adoro. Que Deus te abençoe. E eu vi que partilhaste a live também. Acho que percebi isso. Obrigada. Que Deus te abençoe. Gratidão a todos nós. Gratidão por estar aqui, por partilhar a tua energia comigo. E juntas somos mais fortes. Muito obrigada. E até amanhã. Que Deus abençoe. Um beijo, meu amor. Até amanhã.